Olá, boa noite, seja bem-vindo à nossa Conexão Esporte deste domingo. A gente bateu semana passada, você viu, né, na volta, é claro, da semana passada do rodeio, que a gente não teve o programa. A gente teve uma entrevista bacana com o Paulinho Guará, ele que é o treinador do Democrata Sete Lagoas, jogou no time, fez história no time, jogou até recentemente. E a gente contou um pouco dessa história do Paulinho Guará. Hoje a gente está com um convidado super especial aqui no nosso programa Conexão Esporte, abrindo um pouquinho essa legião de ídolos do futebol. A gente entrevistando aqui hoje o nosso parceiro lá de Belo Horizonte, até pra gente é uma honra estar entrevistando ele aqui, o nosso amigo Paulo Roberto Prestes, ele que é cronista esportivo também e topou estar participando com a gente desse Conexão Esportes daqui da nossa cidade, aqui de Divinópolis. Paulinho, muito obrigado pela sua participação e é uma honra estar conversando com você aqui no nosso Conexão. Não, a honra é toda minha, prazer sempre participar dessas lives, né? E é um momento, né, de você fazer realmente live, né? Até porque a gente não pode ficar muito próximo, mas enfim, graças a Deus hoje a tecnologia ajuda muita gente, né? E a situação também do torcedor, né, do interior, que às vezes não tem muito conhecimento, né, do que a gente faz, do que a gente, né, propõe. Principalmente na situação do futebol atual, e é muito legal essa interação com vocês. Bacana. Boa noite, Ale, você que é o nosso parceiro aqui das nossas gravações aqui do Conexão Esporte, muito obrigado mais uma vez por ter topado com a gente, e hoje um convidado especial, né, Ale, abrindo aqui a nossa, vamos dizer, a nossa legião de entrevistados aqui dos times de Belo Horizonte, os times da capital, começando com o Paulo Roberto Prestes, né? Exatamente. Boa noite, Alex. Boa noite, Paulo Roberto. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. A você que está em casa também, meu boa noite. Então, uma relação interessante dos dois, né, dos últimos entrevistados, do Paulo Roberto com o Paulinho Guará. Paulinho Guará, você falou que ainda podia estar jogando, a gente estava falando aqui antes de começar a gravação, podia estar jogando. Você também podia estar jogando, Paulinho? Não, eu eu já sou mais velho. Não, eu vou te falar a verdade, há uns 3 anos, se eu não me engano, eu estava assim, numa situação muito boa, física, técnica e tal. Aí me deu um problema, porque eu acho que eu estava jogando 2, 3 peladas dia de semana, e como eu tive muito problema de joelho, né, que eu fiz algumas cirurgias, me veio a artrose. E a artrose, ela me limitou um pouco, sabe? No meu joelho, me atrapalhou um pouco, e ela atrapalha também. Mas eu consigo manter, consigo jogar e tal, mas não é aquele mesmo ritmo que eu tinha 3, 4 anos atrás, infelizmente. Porque a artrose, ela praticamente limita um pouco. Então, o que eu faço? Eu tenho que manter uma musculatura, principalmente do joelho ali, próxima à musculatura, para manter o meu joelho firme, para que eu consiga jogar, mas não é a mesma coisa mais. E a idade também, sem falar a idade. Pô, eu tô com 56 anos, então assim, vai limitando tudo, né? Com certeza. Não, mas aí, a qualidade, essa você não perde, para quem, claro, já conhece, lembra do Paulo Roberto, 10 anos de Atlético, né, jogando realmente pela lateral esquerda do Atlético, do Galo, e você não começou no Atlético, essa que é uma coisa que talvez muita gente não saiba. Você é natural de Porto Alegre e começou no Inter. Fala um pouquinho, nesse primeiro bloco, vamos falar um pouquinho da carreira do Paulo, depois falar da atualidade, mas como é que foi esse começo lá em Porto Alegre e até chegar no Atlético? Também você passou pelo Palmeiras e pelo Botafogo. Então, olha só, eu sou gaúcho, né? O meu pai que começou toda essa história, porque meu pai foi zagueiro do Internacional durante 7 anos, na década de 60. E meu pai jogou no Santos, com Pelé, jogou no Fluminense. Meu pai teve uma carreira boa como Qual o nome do seu pai? Oi? O nome do seu pai? É Luiz Carlos. Luiz Carlos. Luiz Carlos Prestes. E na década de 60 ele jogou. E depois aí ele mandou eu e meu irmão, Tato, que jogou no Fluminense, jogou no Vasco, foi para a Espanha. Ponto esquerdo. Isso, ponto esquerdo, mandou a gente fazer um teste no Inter. E nós ambos passamos. E na época, até uma coincidência, porque eu era ponta esquerda e ele também. Sim. E aí, como o Tato tinha muito mais habilidade do que eu falei, eu vou recuar para lateral, né? Porque aí joga os dois juntos, né?
apesar de ter diferença de 3 anos, mas rapidamente eu subi de categoria e a gente acabou jogando junto no Internacional, nos juniores, né? Ele é lateral e ele o ponta. E aí começou a nossa carreira, de lá para cá, graças a Deus. Depois ele teve uma carreira, ele foi para o lado do Fluminense, eu fui para o Botafogo do Rio, saindo do Inter, e ele foi para o Fluminense. Engraçado isso. Aí depois ele seguiu a carreira dele, depois eu fui para o Palmeiras, aí depois eu vim para o Galo, onde eu fiquei mais de 10 anos aqui. Como é que foi essa chegada aqui no Atlético? Como é que você teve esse contato para vir aqui jogar em Minas, né? E como é que foi a impressão que você teve na chegada do Atlético naquela época? Então, olha só, eu vim fazer um jogo contra o Atlético aqui em 85 e a ala direita do Atlético era Nelinho e Sérgio Araújo começando. Aí eu me lembro que o treinador falou para mim, olha, você vai pegar hoje uma parada indigesta aqui no Mineirão. Né? Imagina, Nelinho e Sérgio Araújo. Falei, nossa, tô ferrado. Falei, mas graças a Deus foi uma noite brilhante, que a gente jogou bem. Eu vim pelo Palmeiras, nós acabamos até ganhando o jogo. E aí partiu o interesse do Atlético me contratar. Isso foi quase fim de ano. E aí, quando eu voltei de férias, a minha família é toda do Sul, eu fui para o Palmeiras, voltei para o Palmeiras, e eles falaram, ó, você foi negociado com o Atlético Mineiro, não você precisa mais se apresentar no Palmeiras. Aí eu falei, maravilha, porque eu conheci o elenco do Atlético. O Atlético tinha um elenco formidável. Nelinho, Sérgio Araújo, Éder, Paulo Isidoro, Luizinho, quer dizer, o Atlético tinha um elenco, eu falei, pô. E ainda com a minha chegada, veio o Renato Morungaba, o Zenon, veio quem mais? Veio o Nunes do Flamengo, centroavante. Eu falei, pô, o Atlético está montando um super time. Para mim foi muito legal isso. É interessante você falar que você chegou em casa e te falar, você foi negociado. É importante para os mais jovens que não se lembram, né? Antigamente o passe do jogador pertencia ao clube. Não tinha essa facilidade de contrato do jogador. Com 6 meses do fim do contrato, ele já poder negociar um pré-contrato com outra equipe. Então, tinha essa situação de venda, né? Era o próprio clube que era o dono, entre aspas, do jogador. É verdade. Antigamente, você não... Igual quando eu voltei de férias no Palmeiras, eles negociavam o seu passe e você nem sabia. Os caras simplesmente eles mandavam 100% dos direitos federativos eram deles, eles faziam o que queriam. Era uma situação muito doida, porque se você não renovasse, por exemplo, o Palmeiras chegava e me oferecia X. Se eu não quisesse, eles me encostavam e você não jogava mais. Não jogava mais bola, né? Não jogava mais no Palmeiras, não. Porque o passe era deles, você era escravo deles, digamos isso. Então, assim, a gente não tinha alforria, né? De poder sair para outro clube. Você simplesmente ou encerrava a carreira ou aceitava o que eles queriam te pagar. Era muito mais difícil o jogador mudar de clube. Por isso que antigamente o jogador ficava 3, 4 anos no clube, ficava muito mais tempo, né? Até por causa disso também. Exatamente. E você no Atlético, você já chegou já sendo titular? Quais assim o seu primeiro jogo, os primeiros jogos? Como é que foi esse início? Não, eu cheguei no Atlético, o Atlético tinha o Jorge Valença, que estava 6, 7 anos como titular. Tinha o João Luiz também, que é um lateral que veio do Vasco, que era muito bom. E eu tive que ficar ali. Eu demorei uns 6 meses para ter uma primeira oportunidade. Foi muito difícil, porque ele já estava aqui no clube, já era jogador, já a torcida gostava deles também. Então, assim, foi uma situação muito difícil. E eu, para te falar a verdade, para mim ter minha primeira oportunidade, eu tive que ir na mesa do treinador, porque eu estava treinando muito bem. Nossa, eu treinava bem demais. E eu sentia assim, o cara não me levava nem no banco. Eu ficava doido, cara. Eu ficava, pô, esse cara não vai me dar chance, não vai me dar chance. Teve um dia que eu treinei tão bem que eu fiz gol no treino, matei o treino. Aí ele não me convocou. Eu fui tomar banho. Quando a gente chegava no vestiário, tinha uma lista da próxima viagem, relacionados para o próximo jogo. E o meu nome não estava lá. Eu fiquei nervoso.
Fui na mesa dele, bati na sala dele, entrei lá, bati a mão na mesa mesmo, xinguei ele todo, ele, preparador físico, xinguei mesmo, falei alto mesmo. Pode falar quem que era o técnico? Era o Wilton Chaves. Ah, sim. Wilton Chaves. Ah, E esse cara até surpreso e tal, mas eu fiquei nervoso demais. é. E aí eu fui tomar banho. Eu falei, agora esse povo me vende, faz o que eles quiserem. Eu falei, agora eu não jogo mais aqui mesmo. E eu estava decidido a sair mesmo, porque não tinha oportunidade. E aí, minha surpresa, quando eu saí do banho, o roupeiro veio conversar comigo e falou, ó, Paulo, seu nome está lá no quadro. Eu falei, como no quadro? Tava, antes de tomar banho. Aí eu viajei quietinho, fui para Porto Alegre, o jogo contra o Inter lá. Viajei quietinho e tal, bababá, fiquei lá. E no dia do jogo, o jogo é 16 horas. O treinador faz pré-eleição depois do almoço, tipo 14 horas. Aí eu pensei, né, tô no banco pelo menos. Ele chegou e falou que quem vai jogar é o Paulo Roberto hoje. Para mim é surpresa, porque o Inter na época também tinha um ponta-direita. O cara era muito rápido. Era assim, cara dava trabalho demais. Era o perigoso do Inter na época. Eu acho, tá? Tipo assim, pô, eu vou ver se esse cara tem poder mesmo para vestir a nossa camisa, né? Teste, Rapaz, literalmente. nós ganhamos de 2-1 e eu ainda dei o cruzamento do segundo gol. De lá para cá, sim, depois daquilo lá, nunca mais saí do time, cara. Felizmente, foi uma coisa assim que eu arrisquei e que dei sorte, né? Esse campeonato que você jogou já de 86 foi que o Atlético perdeu na semifinal para o Guarani? 86. 86. Foi. O Atlético chegou na semifinal contra o Guarani. 85 foi o Coritiba. Sim. Aí 86 foi o Guarani. Exatamente. Chegou perto de ir para a final, né? Foi uma pena, porque nós tínhamos um time muito bom. E aqui no Mineirão, o jogo com o Guarani, nossa, nós massacramos o Guarani, massacramos 90 minutos, a bola não entrou, bicho. Incrível, incrível. Coisa do futebol. O Atlético teve essas chegadas próximas eu falo assim que eu joguei 10 anos no Atlético. Para te falar a verdade, eu acho que 8 ou 9 nós chegamos em semifinal. É incrível, cara. Todo ano batia na taça, todo ano. Fala, gente, parece uma macumba aquele trem, bicho. Impressionante. Não dá para entender. Se fosse um campeonato naquela época por pontos corridos, certamente a gente, pelo menos umas 3 vezes, tinha sido campeão brasileiro. Teria ganho. Realmente. Sabe quem jogar nesse time do Guarani, olha? Oi? Sabe quem não. Tite. Não, conta. Quem? O Tite, técnico da seleção. Olha só, hein? Era Olha meia, só, né? hein? Enfrentou ele, né? O Guarani tinha um timão, cara. O Guarani tinha um timão. João Paulo, Boiadeiro. Nossa, eles tinham um timaço, cara. O capitão, que era um ponta-direita muito bom. Eles tinham alguns jogadores, agora não estou lembrado direito, mas jogadores assim, que depois aconteceram muito no futebol brasileiro. João Paulo, muito bom time. Da ponta esquerda, né? Muito bom. Ô, Paulo, fala pra gente, assim, qual o jogo que você mais se destacou, que você guardado na sua memória, que você fala assim, esse jogo eu arrebentei com a camisa do Atlético, nesse tempo todo você ficou na equipe do Galo? Bicho, eu falo assim, muitas perguntam me isso, sabe? Mas assim, além de não ter muito boa memória para isso, que assim, tipo, você pega o João Leite, o Sérgio Araújo, eles contam a história deles assim, incrível. Às vezes a gente viaja com a seleção de Master, eles contam aquelas histórias assim, gente, mas eles não estão inventando, não. Eu falei, não, você estava lá, não sei o quê. Eu falei, caramba, eu não sou muito bom de memória. Até porque nesses 10 anos que eu joguei no Atlético, você passa por várias fases, sabe? Fase boa, fase ruim, fase média, pega time bom, time ruim. Então, assim, é muito difícil. Eu acho assim, os grandes jogos, felizmente, eu sempre fui muito bem. Jogo contra Flamengo, contra Cruzeiro, contra Corinthians. Esses jogos, assim, eu me lembro direitinho, cara. Eu ia muito bem nesses jogos. Muito difícil eu não jogar bem nesses jogos. Fazia sempre um jogo muito equilibrado. Eu nunca fui um lateral, tipo assim, ser top das galáxias, nem abaixo. Eu fui um jogador muito limiar, sabe? Eu mantinha um padrão de jogo. Lógico que
às vezes, né, eu atuava bem mais. Teve um jogo contra o Flamengo aqui no Mineirão, foi até os 100 jogos do Romário, o nosso goleiro era Tafarel, fizeram uma festa. Esse jogo eu matei a pau, fiz gol, dei cruzamento, foi um jogo assim. Outro dia até eu lembrei desse jogo, porque um cara me mandou esse jogo, nem eu lembrava dos lances, sabe? Eu falei, caramba, bicho, se o treinador da seleção visse aquele jogo, eu acho que ia convocar. Mas assim, são muitos jogos, cara, é muito difícil sinalizar um jogo. O jogador fica 10 anos titular do Atlético, né? Realmente qualquer jogador mostra essa regularidade. Um título, além dos campeonatos mineiros, foram 5, né, que você ganhou no Atlético, né? Um outro título relevante também que você ganhou foi a da Copa Comebol, a primeira, né, em 92. Vocês ganharam também do Olímpia, né? Assim como é verdade. O ganhou a Libertadores 2003 do Olímpia, vocês ganharam em 92 do Olímpia. E hoje, para quem também não se lembra ou está perdido pelo nome, a Copa Comebol é como se fosse a Sul-Americana hoje, né? Mais ou menos o mesmo processo. Conta um pouquinho como é que foi essa conquista em 92 num título internacional. Então, como foi a primeiro título internacional, né, que o Atlético conquistou, o título sul-americano, a expectativa era muito grande, entendeu? Porque eu me lembro que a torcida ia em todos os jogos dessa Comebol, nossa, jogos assim muito difíceis que a gente fez na época, até porque na época você não conhecia muito bem os adversários, né? Não é igual hoje essa tecnologia que você tem de ver os jogos de todo mundo. Hoje você tem acesso a tudo, né? Você sabe do goleiro à ponta esquerda como é que os caras jogam. Naquela época não tinha. E outra coisa, naquela época não tinha exame antidoping também, não. Então, assim, você pegava um time argentino, paraguai, colombiano, os caras sedentos, os caras vinham igual louco. Então, era muito difícil você enfrentar esses times. Na própria decisão contra o Olímpia, nossa, eles tiraram a gente do estádio grande, que era o estádio maior deles lá, Defensores e botaram a Del gente no estádio acanhado, que era o do Colocaram Olímpia, no estádio menor. pequeno. Então, assim, a gente viu a armação do jeito que estava, sabe? Tudo estava dando impressão. Eu até falei com o juiz, porque eu era capitão, antes de começar o jogo. Falei, juiz, não tem segurança esse jogo aqui, não vai dar confusão esse jogo e tal. E a gente levou muita pedrada durante o jogo, sabe? Porque não tinha revista naquela época para o cara entrar no campo. Foguetório, essas coisas todas, era muito, muito pior do que é hoje, né? E o pessoal batia muito também demais. Tanto é que os caras queriam invadir até o nosso vestiário antes do jogo, pra você ter ideia, a pressão que era. Mas graças a Deus, assim, foi uma noite feliz, que deu tudo certo. Primeiro jogo que nós ganhamos 2-0 aqui foi muito bom pra gente. E foi um jogo muito difícil. Engraçado que o primeiro jogo aqui no Mineirão de 2-0 que a gente ganhou, para mim, foi o jogo mais difícil do que o jogo da volta. Porque o jogo da volta lá, apesar de ser o estádio acanhado e tal, nós soubemos armar um esquema defensivo que funcionou muito bem. Eles não tiveram praticamente nenhuma oportunidade durante o jogo. Nos fechamos muito bem. Né? Eles fizeram um gol espírita lá aos 48 segundos do tempo. Né? Que até o João Leite ficou olhando assim, ninguém acreditou que aquela bola entrou. Mas, fora disso, nós fizemos um jogo muito equilibrado, muito seguro lá no Paraguai contra o Olímpia. E aí, meu filho, para mim pegar a taça, foi a pior coisa do mundo. Ergueu. Porque, em vez deles colocar a taça lá no campo, eles deixaram a taça no meio da torcida para eu ir lá pegar. Você acredita? Nossa. Não. Aí, lógico que eles fizeram um corredorzinho, né, para eu ir lá buscar a taça, como era capitão. Falei, nossa senhora, Jesus, amém. Pai, mas o que eu levei de cusparada nesse trem? Isso que eu ia falar. Porque... Nossa! Sabe aqueles tapinhas assim de... Mas não era tapinha, não. Os caras davam tapa de raiva, né? Pau mesmo. Tipo assim, foi assim, foi outro momento tenso. Mas graças a Deus, nossa, foi... E a torcida do Atlético esperava esse título, né? Um sul-americano, uma coisa, né, inédita que a gente conseguiu. Foi muito legal a nossa volta aqui no aeroporto, a torcida acompanhando a gente. Nós fomos para frente da sede de Lourdes. Nossa, foi muito legal. Era um propósito técnico, né?
Procópio. Ele que foi até que montou esse E sistema. Procópio, assim, era um cara muito... Ele é muito profissional e muito sistemático, né? Porque nós fomos pro hotel depois do jogo, né? Comemorar no restaurante do hotel, porque não dava para sair na rua, porque, né, a torcida do Olímpia estava toda na rua e tal. Então, vamos comemorar aqui dentro do restaurante, no hotel. Até o presidente, na época, abriu uma champanhe lá, uma cerveja e tal. Ficamos tomando uma cervejinha lá. Daqui a pouco desce o Procópio, doido, daquele jeito dele desceu e falou: termina isso aqui, vai todo mundo pra cama agora, não sei o quê, termina, não dá mais nada não, tal. Eu falei, todo mundo viu assim, até o presidente ficou assim, imagina, esse cara é doido. Porque a gente tinha um jogo decisivo também contra a América aqui no domingo, sabe? E o Procópio, ele é muito sistemático essa coisa, ele é assim. E aí mandou todo mundo pra cama, meu filho. Não deixou nem a gente comemorar o título. Teve que deixar ser reduzida a comemoração. Não, ele é uma figura. Queria marcar para outro dia. Hoje, o papo tá muito bom, gente. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Já a gente volta, fala um pouquinho da atualidade. Tem uma pergunta interessante que eu vou deixar o Paulo Roberto responder para a gente depois do nosso intervalo sobre o relacionamento agora com a nova diretoria do Atlético. Se ele tem algum contato, se ele ainda conversa com ele, se tem um contato direto com o Atlético agora nessa nova diretoria com o presidente, o Sérgio Câmara. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas antes tem o nosso quadro Ciacães Esportes, já a gente volta. Ciacães Esportes. Oferecimento: Ciacães é o melhor centro de treinamento canino da região. Completa 15 anos e quem ganha é você com o novo centro de conveniência canina. Pet Shop Ciacães tem a linha completa de acessórios, rações, petiscos e brinquedos. Pet Shop Ciacães fica na Avenida 21 de Abril, 1919, bairro Santa Clara. Siga a gente no Instagram, @Ciacães. Com 60 anos no mercado, a Casa Edson trabalha com acessórios e reparo para eletrodomésticos, bem como utilidade para o celular. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 98802-3383. Casa Edson fica na rua Minas Gerais 471, centro de Divinópolis. O quadro Ciacães Esportes lança uma série de desafios para você. São desafios em que você pode fazer em casa. Nós estamos explicando tudo. Então você vai poder brincar muito com o seu cão e praticar uma atividade física, uma atividade mental com o seu cão. Convido vocês para treinarem e praticarem com seus cães. No primeiro momento, seus cães vão amar e vocês vão dar toda a atenção para eles. E o melhor, a Ciacães Pet tem um desafio e tem tudo para oferecer para vocês. Ao término de todos esses treinamentos, nós vamos fazer um circuito onde você vai poder executar todos esses comandos com seus cães. E ainda vai estar concorrendo a um saco de rações, 4 oferecidas pela Ciacães Pet. Olá, tudo bom com vocês? Vamos ensinar vocês mais um truque. Seu cão já está fazendo senta, sit, né? Seu cão já dá a pata. Agora nós vamos ensinar ele a fazer um toca. Como que eu gosto de fazer o toca? Eu gosto de colocar o cão numa superfície mais alta. Aqui eu estou usando a cadeira, que é o que eu tenho dentro de casa. E aí, quando você põe a mão para baixo, o cão já dá a pata. Você premia, correto? Agora o toca, você vai pôr a palma da mão para cima e vai levantar. O cão tocou na sua mão, você premia ela. De novo. E aí você vai aumentando o grau de dificuldade, aumentando a mão mais para cima para o cão ter que levantar. Muito bom. O cão já está fazendo, tá bacana. Aí você passa a dar o comando. Pata, tocou. Muito bom. É muito importante essa interação sua com o seu cão. Toca. Muito legal. Vamos para o desafio? A cada semana, um novo desafio. E você tem toda semana para praticar com o seu cão. E depois você entra no Instagram e coloca @Ciacães. Assim você está concorrendo a brindes da Ciacães Pet.
Mica Churros, o churros mais famoso da cidade. São mais de 10 opções, do tradicional ao gourmet. O trailer na Praça do Santuário, todos os dias. Faça a sua encomenda pelo telefone 999999537 e Instagram, @Mica Churros Gourmet. Mica Churros. Atenção! A Secretaria de Saúde alerta a população sobre o coronavírus. Mantenha-se em casa o máximo possível. Lave as mãos com água e sabão várias vezes ao dia ou use álcool 70%. Ao tossir ou espirrar, use o antebraço. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Não compartilhe objetos pessoais. Em caso de sintomas, respeite o isolamento domiciliar. Evite contato com pessoas com doenças respiratórias. Ignore fake news. A responsabilidade é de todos. Prefeitura de Divinópolis. O novo coronavírus está aí para ser combatido por todos, sem medo. Além das recomendações para evitar o contágio, o rádio e a TV estão unidos na prestação de serviço de interesse público e no combate às notícias falsas. Lembre-se, desinformação mata. As armas para vencer essa batalha têm nome: informação e compromisso com os fatos. Faça a sua parte. Vamos juntos. Uma campanha da Aberte. Estamos aqui juntos e unidos para dizer que tudo vai ficar bem e que em breve voltaremos, porque eu louvo a dança. Porque ela liberta o homem do peso das coisas materiais e une os solitários para formar sociedade. Louvada seja a dança, que tudo exige e fortalece. Saúde, mente serena e uma alma encantada. A dança significa transformar o espaço, o tempo e a pessoa, que sempre corre perigo de dissolver-se e tornar-se somente cérebro, ou só vontade, ou só sentimento. A dança, porém, exige o ser humano inteiro, ancorado no seu centro e que não conhece a obsessão da vontade de dominar gente ou coisas, e que não sente a demônia de estar perdido no seu próprio ser. A dança exige o homem livre e aberto, vibrando na harmonia de todas as forças. Ó homem, ó mulher, aprenda a dançar. Senão, os anjos do céu não saberão o que fazer contigo. Apoio Cultural Sistema MPA de Comunicação. Neste domingo, você vai ver como as doações de sangue têm diminuído nessa época do ano. Agora que a gente registra queda no comparecimento de alguns tipos. Tem memórias da nossa primeira dona do pedaço. Como a violência doméstica tem sido tratada aqui na região. E daí foi um dedo quebrado, foi um pulso quebrado. E um papo culinário com Sandro Massa na nossa cozinha. Tem mais de 20 anos, sempre fui o cozinheiro da turma. Se liga na gente, que a gente se liga em você. Quando o assunto é coronavírus, informação é a melhor prevenção. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Se for tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o braço, nunca com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados e lave sempre bem as mãos, dedo a dedo, com água e sabão. Juntos somos mais fortes. Saiba mais em saude.gov.br/coronavírus ou ligue 136. Apoio Amirte, Associação Mineira de Rádio e Televisão e CERT-MG. Apoio Cultural TV Candidez. Fundação Jaime Martins. Já voltando para o comercial, o Ale tem uma pergunta. Antes da minha pergunta, o Ale tem uma pergunta final para fazer para o Paulo. Ah, não, beleza. Para encerrar essa parte da carreira brilhante do Paulo Roberto no Atlético, mas você não encerrou a sua carreira no Atlético, você voltou para o Inter antes de terminar a carreira. Por que você saiu do Atlético e encerrou lá no seu desejo? Ou por algum problema de negociação? Não, é engraçado, eu voltei não só para o Atlético, mas eu voltei a jogar no Botafogo em 96, depois do primeiro semestre. Aí depois
eu voltei para o Atlético, fiz o Campeonato Brasileiro de 96 no Atlético, e aí em 97 eu fui para o Inter, mas justamente porque o Atlético atravessava uma situação financeira muito ruim, sabe? E o presidente não conseguiu chegar num acordo com ele, até para ele me pagar os atrasados e tal. E na época o Inter me ofereceu um contrato, tipo assim, o dobro do que eu ganhava. E eu com sinceridade, eu não queria ir. Eu queria realmente encerrar minha carreira no Atlético. Mas infelizmente não foi possível. Era o Paulo Cury, presidente. Uma situação muito delicada. Eu te confesso que eu fiz uma reunião com eles, eu cheguei até a chorar mesmo, né? Mas não houve na época também interesse grande deles, sabe? De querer fazer um contrato comigo. E aí o Internacional me fez uma proposta muito grande. Eu não tive como não sair para o Inter, entendeu? Foi difícil, mas era a minha intenção de pelo menos ter renovado na época mais 2 anos com o Atlético, e aí encerrava aqui mesmo, sabe? Mas não houve boa vontade da diretoria. Você ainda voltou para o Inter e ainda foi campeão gaúcho ainda, né? Ainda fui campeão gaúcho lá. E aí eu tive um problema também no meu joelho lá no segundo semestre, joguei muito pouco o Campeonato Brasileiro, que me deu o menisco da perna direita. É porque no Sul, cara, a gente treina muito mais que qualquer outro lugar no Brasil. Impressionante. O gaúcho é incrível. E aí, realmente, começou os problemas, né? Eu estava com quase 34 anos. Quer dizer, você tinha, antigamente, hoje o treino é mais individualizado, né? Você pega um cara que já tem algum problema, você leva aqui, vai levando ali e tal. Você consegue manter o cara num ritmo forte, sem lesão. Mas naquela época, meu filho, era todo mundo botava na estrada, todo mundo tem que correr igual. Era diferente. Não se respeitava esse limite, né? Mas enfim, o trabalho é mais específico, né? O parador sabe o lugar que precisa mais. Não, e a recuperação hoje é muito melhor também, né? De lesões e tal. Né? Você pega um jogador que precisa de um pouco mais de reforço muscular, você faz essa coisa individualizada, o outro que precisa de um pouco mais de ritmo de campo, o cara faz, e o cara tem um tempo adequado hoje para fazer isso, não se precipita a volta do jogador para jogar, né? Então, assim, isso facilita demais. Beleza. O Paulo, respondendo aqui a pergunta que eu fiz antes de sair para o bloco comercial, como é que é o seu contato hoje com a diretoria do Atlético, até mesmo com o pessoal que trabalha? Você tem um contato, você tem, vamos dizer, o passe livre lá no Atlético para conversar com quem quiser lá? Não, muito pouco. Para te falar a verdade, eu fui no centro de treinamento do Atlético 3 vezes, 4 vezes no máximo. Porque, não sei, rapaz, existe uma coisa no Atlético de ex-jogador, não sei, cara. E hoje, como o futebol mudou muito, né? Hoje o pessoal prefere pessoas na base mesmo do Atlético, eu te falo. A base do Atlético mandou embora alguns ex-jogadores. Contrataram o pessoal de educação física, né? Aqueles professorzinhos que tem os computadorzinhos com programinha e tal, papapá. E o ex-jogador realmente... Não estou dizendo que o ex-jogador não tenha que ter esse conhecimento tecnológico. Cara, tem que se aprimorar hoje em dia para entrar, para saber lidar com o menino, saber lidar com as coisas que acontecem hoje na categoria de base. Mas realmente existe essa coisa de ex-atleta não chegar muito próximo ao clube. É incrível isso. Eu não sei porquê, mas isso tem acontecido com mais frequência. Não sei te explicar o motivo disso. Por isso que eu nem piso no CT do Atlético. Muito difícil eu ir lá. A ser por um convite muito... Assim, sei lá, igual uma vez me convidaram lá para mim, um almoço da Comebol, uma coisa assim. Eu fui e tal, com a maior educação do mundo, mas não é uma coisa que eu me sinto à vontade no CT do Atlético. Eu não me sinto à vontade chegando lá, entendeu? Não é uma coisa assim... que me dá prazer hoje em dia. Não é uma coisa que, tipo, é igual você vai na casa de uma pessoa que você não conhece. Você fica meio, né, assim...
Eu me sinto assim lá, entendeu? Eu não me sinto assim à vontade para entrar lá. Mas é engraçado isso, mas é a pura verdade. Isso, claro, que é uma coisa que deveria ter mais partido, obviamente, do clube, né? Mas muita essa situação de mudança de cargo, de presidentes, né? De pessoas que estão no comando. Mas depois que você parou de jogar, você virou um comentarista, trabalhou muito tempo também na Bandeirantes, né? No esporte, e também agora no bate-papo esportivo da BH, né? BH. E agora você está na rádio. Passou no esporte também, né? Bom lembrar também isso. Você chegou a participar? Eu fiz a bancada também da Alterosa, né? Com o pessoal lá, com o Toledo, com todo mundo lá. Eu participei de vários programas já de televisão. Já fui na Bandeirantes, já trabalhei lá também. Só que, assim, depois desse projeto da rádio, eu gostei muito, sabe, de trabalhar. Eu nunca tinha trabalhado com rádio na minha vida. E aí foi me feito esse convite. E eu estou adorando trabalhar na rádio, que é uma coisa muito mais rápida e uma coisa que você faz, né, momentaneamente. Você está ao vivo, você está comentando o jogo, né? Então, assim, é uma coisa muito mais bacana que eu gosto de fazer, entendeu? Fazer o jogo, para mim, é muito legal, entendeu? De comentar a parte técnica, né? A parte tática do treinador, né? O que eu vejo dentro do campo, porque eu tenho uma visão muito boa disso, eu sei comentar, entendeu? Então, assim, para mim, essa situação de rádio, para mim, está sendo muito bacana agora. Uma nova experiência também, né? E esse projeto da rádio, ele começou faz quanto tempo? Como é que funciona essa situação A rádio tem 10 meses que está no ar. Foi um projeto do Carlos William, né, que é um atleticano nato. Ele já tinha uma rádio, só que a rádio dele era gospel, né? E ele trouxe esse projeto, convidou a gente, trabalhou lá. O Fael estava com a gente lá da Alterosa agora, o Breno Galante, o nosso narrador, o Jorge Luiz, ele é muito bom. Nossa, é muito bom. E a gente tem uma galera lá muito bacana, sabe? A rádio está muito bem estruturada, ele deu uma condição muito boa para a gente fazer isso. E está sendo muito legal, cara. Eu estou adorando fazer rádio, uma expectativa de que a rádio agora completa 1 ano e ela está assim, de espectador muito crescendo demais. Eu acho que se você botar no Brasil de crescimento uma rádio que tem 10 meses, é muita coisa. Até porque o torcedor atleticano é muito fanático. Então o torcedor fica sabendo, ele já baixa o aplicativo, já coloca na rádio do Galo, já não quer escutar outra rádio, porque a nossa fala exclusivamente somente do Atlético. Então, assim, o cara escuta o Atlético o dia inteiro. E você sabe que o torcedor atleticano é doido com isso, né? E você até estava falando antes de começar, é uma rádio que não é vinculada ao clube, é um projeto de um torcedor, de pessoas que gostam do Atlético fazer a rádio. Exatamente. A rádio é independente. No início, o Atlético até ficou meio reticente, né? Não sabe o que ia ser essa rádio. Mas nós deixamos bem claro que a rádio era autônoma, né? A gente critica a hora que tiver que criticar, fala bem a hora que tem que falar, né? A realidade das coisas, né? E de um tempo para cá, houve essa interação junto com o Sete Câmara, o presidente, junto com a diretoria toda, né? Não sei se estão acompanhando as lives da gente aí, mas eles estão participando assiduamente com a gente em todas as, né? Demais. E os jogadores também estão abraçando isso. A gente faz várias lives com alguns jogadores. Está sendo muito bacana essa interação, mas a gente não tem aquele compromisso contratual com o clube, entendeu? Há o respeito, há o carinho, e eles sabem do que se a gente puder botar o clube lá em cima, igual eu falo, gente, a melhor coisa do mundo é quando o Atlético ganha. Porque quando o Atlético ganha e faz um bom jogo, porra, você só elogia. Não é coisa melhor do mundo você elogiar, né? E às vezes o Atlético não vai, cara. Como é que eu vou chegar aqui e o Atlético perdeu o jogo igual perdeu no ano passado, alguns jogos aqui no Campeonato Brasileiro, alguns jogos ridículos dentro de casa. Aí não tem como você salvar o clube com o time, cara. Você tem que falar a realidade, que o torcedor também não é bobo, o cara ficar escutando a abobrinha do outro lado. O cara tem que ser realista. O fulano não ficou bem, fulano não tá assim, tal. Contratações erradas, contratações que não deram certo,
Você tem que botar o torcedor, né? O torcedor. Eu falo assim, as redes sociais hoje, ela te dá uma coisa assim muito transparente. Você não engana mais ninguém hoje em rede social, né? Você quer passar uma coisa de bonzinho, mas a rede social não te deixa. Você sabe que a interação hoje desse povo é muito assídua. Os caras sabem tudo que está acontecendo. Às vezes sabe mais até que a gente, né? O cara que fica ligado ali, então não tem mais bobo hoje, não. E até aproveitando desse contato agora com os jogadores do Atlético, qual a sua expectativa do trabalho do Sampaoli agora no Atlético? Que só teve a chance de ter um jogo, né? Aquele jogo com o Vila Nova, né? Antes da parada. Qual é a sua expectativa desses reforços também que estão chegando agora? Né? O Léo Senna, o Alan Franco também que está chegando. Aí tem uma possibilidade do Marrone, também do Vasco, também houve uma conversa preliminar. Qual é a sua expectativa do Atlético daqui até a temporada? Olha, a expectativa, para mim, é muito boa, porque o estilo dele é um estilo ofensivo, é um estilo ganhador. Ele é um treinador ganhador. Ele não gosta de ir para um clube que não te faça uma equipe ou um elenco para vencer um campeonato. E ele gosta disso. Isso eu acho ele muito competitivo. Treinador que joga para frente. E o torcedor atleticano gosta. O time é aguerrido, o time de velocidade. Ele gosta muito de usar a palavra intensidade. E isso no futebol hoje é primordial. Você tem que ter intensidade hoje. E para isso você tem que ter elenco. Você não pode ter só 11 jogadores. Você tem que ter no mínimo ali 18 jogadores. Time titular mais 6 a 7 jogadores do mesmo nível. Você não pode também... Não vou falar que vai ter 22 jogadores do mesmo... Não tem como. Porque né, o custo disso hoje é alto. Mas se você tiver um plantel qualificado do mesmo nível, jogadores mais jovens, né? Porque hoje a intensidade é muito alta dentro do jogo de 90 minutos, você tem grande chance de chegar ou pontuar coisa melhor para frente. De você beliscar uma Libertadores, de você estar sempre ali entre os 4, 5 primeiros lugares. Isso é fundamental. E aí na reta final, você tem que sempre se manter ali, ó, entre o primeiro e sexto lugar, o campeonato todo. E aí aquele final, sprint final, aí você tem que ter elenco, porque quando chega nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, a equipe já está desgastada, alguns jogadores já estão desgastados. E aí que você tem que usar o elenco. Aí o elenco é fundamental nisso. O Atlético foi campeão da Libertadores assim, gente. Você lembrava que entrava o Alessandro, entrava aquele menino que veio do Cruzeiro, o Guilherme, entrava outros 3 jogadores e mantinha um nível técnico, além de que ele batia um pênalti bem demais. Quer dizer, quem foi o titular? Os caras lembram, o ataque era Guilherme, Jô e Bernard, Tardelli. Pô, mas aqueles caras fizeram a diferença também nos jogos finais, não sei se vão lembrar, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. Foram jogadores participativos e que na final... Somente nos pênaltis bateram e decidiram. Exatamente. Paulo, sobre essa mesmo que você comentou sobre alguns jogadores, sobre o Tardelli. O que você achou dessa volta do Tardelli para o Atlético agora? E você acha que se o Tardelli pode integrar muito bem esse elenco do Atlético? Eu acho que o Tardelli agora vai... Até a gente fez uma entrevista com ele outro dia. Ele está numa nova função como centroavante. E eu tenho uma expectativa muito grande sobre isso, porque eu gosto dele, ou gostava, né? Ele como segundo atacante de velocidade, não aquele primeiro homem de área igual era o Jô, digamos assim, né? É um atacante que ele vem com a bola de trás, não é aquele centroavante que fica parado na área, que escora, até porque ele não tem corpo para isso. Então é diferente como ele vai atuar agora, e que o Sampaoli está treinando ele para isso. Então, assim, a minha expectativa é quanto à adaptação dele nesse novo estilo que ele vai jogar no Atlético. Eu prefiro, né, ter um centroavante. Eu acho que até ele precisa contratar mais um centroavante de área, cara assim, né, que escora, que tal, papapá, e talvez você coloque o Tardelli como segundo atacante, que eu acho que seria muito mais interessante. Mas
na falta desse mercado, né, do camisa 9, a expectativa é que ele realmente consiga se adaptar a essa nova mudança, né, de esquema tático, né, dele jogar como camisa 9 realmente, e que possa ter sucesso. Ele é um jogador experiente, o jogador já tem 34 anos. Né? Então, assim, ele já tem essa situação melhor para ele já, né, já jogou assim no Grêmio agora, não foi bem, mas até às vezes acontece isso no futebol, né? Nem em todas as equipes você vai bem, mas é um jogador que eu acho que ainda pode render muito bem para o Galo. Até essa contratação que você pede e sugere, um outro centroavante, até para dar essa opção de elenco também. Pode jogar com o Tardelli, outro jogo joga esse outro centroavante. É para ter uma rotação no elenco. Pois é, por isso que eu falo, o elenco do Atlético para esse ano vai ser fundamental. A gente não sabe ainda nem como é que vai ser o Campeonato Brasileiro, né? Porque não sabe nem se vai ter a final do Mineiro ainda, né? Porque, né, a gente não, o presidente está doido, 7 câmeras, para ter a final do Mineiro em campo, porque o Atlético tem boas possibilidades de ser campeão, né? Dele ter um título. Como é um ano de eleição, ele quer ter um título esse ano a todo custo. Então, ele está arriscando algumas contratações, está fazendo, como chegaram hoje os 2 volantes lá. Está vindo talvez desse Marrone lá do Vasco. Enfim, eu vi outros 2 nomes hoje vindo de fora também, que o Atlético está tentando contratação. Eu acho que esse ano eles estão arriscando um pouco mais em contratações, até porque o Sampaoli exige isso também, de ter um time forte, de ter um time competitivo, um time que possa brigar, né, com o Flamengo, que hoje é o bambambam aí do Campeonato Brasileiro, e que ele consiga chegar nas cabeças. O objetivo é esse. Por isso que eu estou assim, com uma expectativa muito boa, apesar de que a gente não sabe ainda como vai ser o Brasileirão, né? Talvez volte aquela situação antiga de mata-mata, né? Das oitavas, lembra? Que classificava o primeiro ao oitavo, porque as datas vão ser limitadas. Sim. Talvez aconteça isso. A não ser realmente que os clubes aceitem furar o ano, né? O ano brasileiro para terminar em janeiro. Porque antes de agosto, acho que está viável voltar a qualquer jogo. Acho que fica muito complicado. Para ter mais rodadas, só se o campeonato durar até lá para janeiro. Eu vou andar aqui com vocês, que eu vou pegar o carregador aqui, que está acabando aqui. Tranquilo. O Aleph é o homem do relógio aqui, ele que vai definir também, já está avançando. Tranquilo. A gente está quase encerrando também aqui, tá tranquilo. Sem problema. Não, é porque bateria de celular hoje a gente vicia demais. Exatamente, não. É? Quase nada. A minha estava com 80%, agora já está com 10%. Eu falei, deixa eu ligar aqui, porque senão... Vai garantir o final, com certeza. Tranquilamente. Mas enfim, foi um prazerão conversar com vocês, estou à disposição. Né? A gente acompanha o Atlético, eu não vou muito no centro de treinamento, mas a gente tem 2 jornalistas que acompanham lá o dia a dia do Atlético. Até já indicar como é que o pessoal pode entrar na rádio, baixar o aplicativo. É uma boa, isso mesmo. Baixa lá, 90.3, Rádio da Massa. Pois é, e a gente está sempre assim... Todo dia, né, colocando o torcedor, né, em dia o que acontece dentro do CT do Atlético, né? O atleticano gosta muito disso, entendeu? De acompanhar o time, o dia a dia, os bastidores, ver o que está acontecendo, né? As situações dessa pandemia, né? Como aconteceu a situação do Casares, aí nós somos o primeiro a falar que aconteceu com ele. A gente já sabia, na realidade, sabe? Da situação dele, mas... tem muita coisa que você não pode também soltar, porque a gente tem muito respeito ao clube primeiro, né? A gente respeita isso, né? Do clube se pronunciar primeiro, né? Porque depois você fala uma coisa, o clube fala outra, aí cai em contradição, né? A própria confirmação para que isso realmente seja confirmado de forma oficial, e nem se tem o Casares como opção de time, ele não sabe nem se ele vai ficar, né? Depois dessa, realmente é uma situação um pouco difícil, né? Mas tem que agradecer a sua presença aqui, Paulo. Muito legal, realmente, falar um pouquinho da sua carreira e falar desse trabalho muito interessante também da rádio, das perspectivas do Atlético para essa temporada. A gente agradece e espera outra oportunidade, quem sabe até você voltar a participar com a gente. Tranquilo, amigos. Eu que agradeço a participação aí e
torcendo que o futebol volte logo, né? Que a gente consiga ver um jogo novamente, principalmente do Atlético entrando em campo. Faz falta demais, né? Os domingos, sábado, né? A gente fica com aquela expectativa do próximo jogo e faz muita falta para a gente também. Mas, maior prazer de falar com vocês. Um grande abraço aí a galera toda e qualquer coisa, só chamar aí. Beleza, Paulo. Obrigado você pela sua participação, por topado com a gente participar aqui do programa. Alê, seus abraços para a gente encerrar aqui também. Tá, estão ligados aí, né? Nossa conexão. Deixar aqui o nosso recado também do nosso podcast GoCast, já em todas as plataformas aí, além do site do Sistema MPA, sistemampa.com.br, também no Google Podcasts, no Spotify e no Deezer, o podcast GoCast. Nós estamos fazendo uma série especial sobre a Copa, falando um pouquinho das histórias, curiosidades, mas também a gente está falando, voltando em breve no futebol, a gente falar um pouquinho da atualidade também, com debates aí. Fica até o convite para o Paulo também dar uma escutadinha lá. Podcast GoCast, só procurar lá. Spotify, Google Podcast, Deezer ou no site do Sistema MPA. E aqui no Conexão Esportes, semana que vem, mais uma grande entrevista, como é que foi hoje, né? Com essa volta agora dos trabalhos, né, das consultas, está tendo um pouco sim de procura, né, tanto presencial quanto online, apesar que o pessoal está um pouco receoso, né, está um pouco com medo mesmo, inseguros também com essa pandemia, mas é importantíssimo sim o pessoal estar retomando, né, as atividades, tanto física, né, exercício físico e alimentação saudável, tanto para prevenção, né, desse vírus, e também questão da saúde. A atividade física e alimentação saudável é importantíssimo, tanto para a prevenção, né, desse vírus e a questão da saúde também, saúde e qualidade de vida, longevidade. Então eu oriento a todos os meus pacientes e não pacientes também a estar fazendo uma atividade física, que seja na academia, porque muitas academias já voltaram, eu mesmo já voltei a treinar com personal. Mas quem ainda está um pouco receoso de sair de casa, né, de frequentar a academia, eu oriento sim a fazer uma atividade que seja em casa ou na rua mesmo, ao ar livre, onde a pessoa se sinta mais segura para fazer a atividade, mas não deixe de fazer a atividade física, né, porque a atividade ela estimula as células nossas de defesa a trabalharem mais e ajuda a prevenir contra esse vírus. Então, os meus pacientes já voltaram sim. Estão todos com a dieta equilibrada, saudável, tanto para o objetivo de hipertrofia, né, ganho de massa muscular, mas eu estou priorizando primeiramente a saúde e a qualidade de vida, como prevenção desse vírus. Então estão todos com uma dieta rica em nutrientes, né, antioxidantes, vitaminas, minerais, incluir muitas frutas, muitos legumes, muitas verduras nessa nova dieta. E o pessoal está aí firme e forte. Estou atendendo aqui todos os dias, mas com agendamento, né? Atendo tanto presencial quanto online, aí fica a critério da pessoa. Se a pessoa quiser ter um contato direto, eu estarei aqui atendendo com a maior satisfação, mas também atendo online também, para aquelas pessoas também que estão ainda um pouco inseguras, né, de sair de casa.